Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Serviços de justiça mais próximos da população. A alegria dos utentes no município da Camama, em Luanda. Motorizadas no dia a dia. A confiança no meio mais utilizado pelos munícipes em Luanda face à irresponsabilidade na condução. Soluções para o autoemprego face à escassez no mercado. O milagre da criatividade juvenil em destaque. Cúpula dos chefes de Estado da União Africana, Presidente da República deixou aos Luanda rumo a Addis Abeba, Etiópia. Moçambique, Unicef manifesta preocupação com o rapto de crianças em Cabo Delgado. Edição de quinta-feira, 12 de fevereiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos hoje com a denúncia que chega à nossa redação de um suposto abandono de recém-nascido no Hospital Materno-Infantil Anzacote Menezes, na Camama. A informação dá conta de que a criança encontra-se num sexto andar do referido hospital. A fonte explica ainda que ela chora muito e, para calar, enfermeiras terão usado uma chupeta e prendido com adesivo para fixar, uma ação considerada desumana. A fonte, que pede anonimato, disse ter testemunhado o ato. Na nossa redação já entrou em contacto com a diretora-geral da Unidade Sanitária, que confirmou ter recebido a mesma informação e garante estar em curso uma investigação conjunta com a Polícia Nacional para apurar os factos. Eu tomei conhecimento realmente desta situação, que para fixar a chupeta ela não cair, os enfermeiros decidiram colocar um adesivo. Consideramos essa prática bastante violenta e nós estamos a investigar, juntamente com a polícia e com psicólogos, para ver realmente se este ato aconteceu. Porque o nosso lema é tratar as pessoas com humanismo e esta forma de fixar a chupeta não é a mais convencional. Então, eu estou a investigar. Logo que eu tenho a certeza que isto aconteceu e permaneceu, eu dou mais notícias. Obrigada. E seguimos a informar, o município da Camama, em Luanda, conta agora com serviços de justiça mais próximos da população, com a inauguração nesta quinta-feira de um instituto, uma instituição vocacionada para o efeito e que vai prestar aos munícipes serviços como cartório notarial, identificação e registro civil. Entretanto, perderam-se quase 2 horas para a inauguração do novo posto de justiça por falha no sistema elétrico. Assim que se restabeleceu a energia, o ministro da Justiça e Direitos Humanos cortou a fita e inaugurou o novo posto de justiça, localizado no Jardim de Rosas, município da Camama. Segundo o titular da pasta, Márcio Lopes, a localidade não tinha serviços de justiça. Vem suprir uma ausência que fazia sentir nesta parte da cidade que não estavam implantados serviços da justiça. Com a abertura destes serviços, nós prevemos então atender o máximo de pessoas que vierem a correr aos nossos serviços e oferecer um atendimento de qualidade e de excelência. A nova loja vai contar com 3 serviços integrados. Falamos de cartório notarial, serviço de identificação e registro civil. Os munícipes Francisco Raul e Rodrigues Paulino louvaram a iniciativa e afirmaram que vai encurtar distâncias, pois tratavam os seus documentos noutros municípios. Uma vantagem grande, que na qual também encurta a distância. Por exemplo, eu moro lá no Simeone e trabalho cá. Já cá me facilita porque saio lá no Simeone segunda-feira, toda semana passo cá. Então já para mim é vantagem grande. E também, não é só para mim, para aqueles que estão à volta daqui do nosso município. Graças a Deus, já sei que estão a fazer boa coisa, né? Não é fácil, porque tem um posto que está distante, aqui já está aqui próximo, é bem para as pessoas que vivem aqui próximo. Já não tem como sair daqui para ir lá, na área mais distante. Márcio Lopes afirma que o país conta com mais de 1000 serviços espalhados. Esta iniciativa insere-se na estratégia de aproximação dos serviços públicos às comunidades. Temos um número de mais de 1000 serviços espalhados por todo o território nacional.
Obviamente que à medida que as comunidades vão se desenvolvendo, o Estado tem de criar serviços de proximidade. E nós vamos fazendo de modo paulatino para, por um lado, não incentivar a dispersão das pessoas, mas por outro, assegurar que onde existe um grande aglomerado de cidadãos residentes, nós tenhamos serviços de proximidade. Este caso do Jardim de Rosas era uma zona que já se fazia sentir. Nós estamos a expandir serviços também para, a nível do município do Camama. O principal desafio, segundo o responsável, é garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de justiça. São muitos. O principal deles é garantir que todo mundo tenha um serviço de qualidade e excelência quando ocorre os nossos serviços. E garantir que todo cidadão tenha acesso aos serviços de justiça. De acordo com a notária adjunta do Jardim de Rosas, Loide Pereira, dependendo da demanda, pretendem emitir mais de 100 atos por dia. Facilitar o utente, o cidadão daqui da zona do Jardim de Rosas e arredores, facilitar o trabalho de certa maneira. Depende muito, nós trabalhamos das 8 às 15 e muitas das vezes fizemos 100 e tal atos, 200, depende muito do fluxo que nós temos. Sua inauguração à Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos em Saurimo, província da Lunda Sul, já atendeu mais de 500 cidadãos. Os serviços de emissão de bilhete de identidade decorrem a bom ritmo e utentes elogiam melhorias no atendimento. 15 dias depois da inauguração do edifício da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos em Saurimo, a instituição já atendeu cerca de 557 cidadãos para a emissão de bilhetes de identidade entre primeiros registros, renovações e segundas vias. Durante os 15 dias atendemos um universo de 557 bilhetes de identidade, dos quais 360 renovações, 30 segunda vias e 335 bilhetes isentos, ou seja, pela primeira vez. Segundo o chefe da repartição municipal de identificação civil e criminal, os resultados são fruto de muito trabalho e dedicação das equipas que têm permitido a dinamização dos serviços. Estão dinâmicos porque até a província ganhou mais um posto. Isto tem estado a reduzir o número significativo dos utentes que noutra hora atendíamos. Mas dizer que o atendimento está sendo excelente, porque partindo mesmo da acomodação, tanto dos funcionários assim como dos nossos utentes, então não há razões de queixas. O delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos na Lunda Sul fez saber que, envolvidos 15 dias desde a inauguração, os serviços decorrem a bom ritmo. Ainda assim, reconheceu que a instituição enfrenta desafios. Há desafios por se enfrentar, naturalmente, porque, como sabe, há muitos dos nossos utentes que ainda ficam com alguma dificuldade, fundamentalmente de poder aceder aos serviços por causa das condições, entendem tratar-se de uma questão relacionada com algum impedimento, eventualmente. Há também esse desafio, sobretudo na primeira semana, de direcionarmos os utentes para os atos que efetivamente pretendiam tratar. Por sua vez, os utentes elogiaram a forma como estão a ser atendidos e destacam o melhoramento dos serviços prestados na cidade de Saurimo. Tendo em conta que a forma de atendimento melhorou muito, relembrando a instituição que nós tivemos lá, ou seja, a antiga instituição notarial, e comparando com esta, preferência a esta. Hoje em dia as condições mudaram muito, é bastante muito alegre, é louvável. É um benefício para nós aqui na Lunda Sul e com esse instituto que meteram para poder a gente tratar os bilhetes. Após 2 semanas da sua inauguração, a Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos já atendeu cerca de 557 cidadãos para a emissão de bilhetes de identidade entre primeiros registros, renovações e segundas vias.
Vários munícipes em Luanda consideram que os riscos de se fazer transportar por uma motorizada são cada vez mais elevados, face à rapidez do meio de transporte e muitas vezes a inobservância do código de estrada por parte de alguns mototaxistas. Sobre o assunto, a Girassol ouviu também profissionais do ramo que reconhecem os excessos muitas vezes cometidos durante o exercício da atividade. A reportagem tem a assinatura do Simão João. As responsabilidades dos mototaxistas incluem o licenciamento obrigatório da atividade, o uso de equipamentos de segurança como capacete e colete, obediência ao código de estrada e respeito às zonas de circulação definidas por lei. Entretanto, alguns municípios em Luanda consideram que grande parte dos mototaxistas não seguem à risca as normativas de segurança definidas pela classe. Poucos são os mototaxistas que andam com responsabilidade. Parte deles conduzem ou trabalham, fazem os serviços de táxi sem um capacete, que muitas das vezes como passageiros, pedimos o capacete, dizem não, estou a trabalhar sem capacete e às vezes obrigam-te a viajar sem capacete, mas não é um meio de transporte seguro. De certa forma, alguns são responsáveis, mas outros não. Pois alguns têm a responsabilidade de andar com os equipamentos necessários, como capacete e tudo mais, e outros não. E por outra, pelo fato do motociclismo, da moto, ser um veículo que muito rápido, que muitas vezes não obedece algumas das regras de trânsito, por exemplo, não para em certos engarrafamentos. Eles têm a tendência em sempre andar muito rápido sem respeitar exatamente, mesmo os coisas, como é que posso dizer? Os entrocamentos, muitas vezes vem um carro do entrocamento que pode estar a passar e eles não vêm porque estão aí muito rápido e acaba por acontecer sempre um acidente. A velocidade, aliada ao medo, tem sido alguns dos traumas vivenciados. Mas não posso relevar muito isso no coração. Eu tenho Deus. Tenho Deus, então vou na paz. Quando sai de casa, tens que orar, ir com a fé e dizer que, primeiramente, meter Deus em primeiro lugar e que seja não o piloto que vai nos levar, mas sim Deus que vai conduzir. Sempre que pego uma motorizada, eu peço precaução ao mototaxista. Mas falta responsabilidade, muita responsabilidade por parte de muitos mototaxistas, porque alguns estão sempre com pressa, alta velocidade como conduzem, com pressa de chegar ao destino e de ir pegar um outro passageiro, e causa medo mesmo por parte de nós, os passageiros. Entretanto, os mototaxistas reconhecem existir alguns excessos cometidos ao longo da atividade, mas garantem redobrar a atenção. É um meio de transporte muito rápido e com muito risco mesmo. E alguns clientes têm medo, alguns não, porque através do número dos acidentes também que acontecem no nosso país, na nossa cidade de Luanda, mas o conselho que eu dou para os clientes também é só coragem, porque quando o cliente fala para não acelerar muito, eu acho que o motorista também tem que obedecer. Tipo, do meu caso, eu não faço uma condução ofensiva, faço a defensiva, por isso que menos risco e tem menos número de acidentes. Nós temos que evitar, do jeito que está acontecendo aqui, o jovem a meter moto no ar, sim, nós temos que evitar, porque a vida é só uma, estamos a andar, sair de casa para trabalhar de moto, temos que ir sempre em frente, ter sempre a cautela que temos que voltar em casa, não vir trabalhar e deixar mais responsabilidade para os outros, não. Temos que trabalhar e voltar são e salvo em casa. A primeira coisa, vamos respeitar os peões. A segunda coisa é os trocamentos, que é mais perigoso. Portanto, vamos respeitar essa parte, porque há passageiro que vem, como é ponto, acelera, e não podemos depender do passageiro, vamos ter que depender do condutor, Eu como condutor que eu estou a conduzir, tenho que depender da minha, porque eu não posso depender do passageiro, porque há passageiro que tem pressas, pode acelera, me leva rápido, então não posso depender do passageiro, tenho que depender de mim próprio. Pois é, e na reportagem a seguir dedicamos especial atenção aos jovens e adultos que, no meio em que vivem, se destacam com iniciativas que fazem a diferença para o bem comum, os que realizam para um município ou um bairro melhor.
A Vinícius Mateus traz a história de um grupo de 4 jovens em Luanda que se dedicam à realização de campeonatos de futebol comunitário. Criar projetos comunitários nas localidades tem um impacto positivo na vida dos moradores, pois fazem a diferença com um simples gesto. Seja com um empreendimento ou ações recreativas, o objetivo é levar ocupação para quem lá vive. Morador do bairro Sapu, Boa Esperança, há 15 anos, Valdemar realiza desde 2020 um campeonato comunitário de futebol para crianças dos 12 aos 17 anos. O propósito da iniciativa é reduzir a delinquência e motivar os menores a alcançarem os seus sonhos. Nós temos organizado os campeonatos comunitários com o título A Guerra dos Campeões, tudo para poder massificar o futebol cá no bairro Sapu, Boa Esperança, e também uma maneira de poder minimizar a delinquência. Com a iniciativa, Valdemar conseguiu com que as crianças que se dedicavam à recolha de sucatas se voltassem para a prática desportiva. Porque há meninos que também já estavam inclinados nessas coisas, só de acordar de manhã para ir a casas de peso, e hoje já não conseguem porque passam o dia a jogar aqui. Assim como Valdemar, Adilson também abraçou a causa e conta que desde criança sempre sonhou ser futebolista, mas por motivos financeiros e de doença não concretizou o sonho. Gostaria que tivemos mais apoio, porque não temos apoio. Nós fizemos gastos do nosso bolso, pagamos árbitro, pagamos comentarista e tudo isso. Então agradeceria que a Rede Girassol tivesse apoio para que nós concretizamos o nosso sonho. E desde muito pequeno foi um sonho meu, até eu quis ser um grande jogador, só que infelizmente por razões de saúde e familiares é que me afastou de Girevaldo. Os amantes do futebol explicam que o campeonato começou com 6 equipas de futebol, mas atualmente são 8. Apesar da evolução, as dificuldades como falta de equipamentos e más condições do campo ainda constituem as principais barreiras. E avizinha-se aí mais uma outra edição, que é 2026, no ano em questão. Tenciona-se em 16 equipas. Temos tido dificuldade naquilo que toca a alguns patrocínios. Sabe-se que nós começamos com capital próprio. Material praticamente já material desportivo é a coisa que está nos dificultar muito. Estamos com perspectiva de abrir uma escola de futebol para ocupar mais essas crianças, mas sem possibilidades não conseguimos. Então, se aparecer pessoas da boa fé, pessoas que tenham nos ajudado, vamos realizar esse sonho. Adilson apela por mais apoio, uma vez que o desporto é considerado rei entre as modalidades. Precisamos de bolas, precisamos de taça, precisamos de medalha, precisamos de baliza, precisamos de rede. Neste momento, decorre a pré-época do campeonato comunitário com 8 equipas, denominado a Guerra dos Campeões. Criatividade juvenil no meio social. Soluções para o autossustento. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal, edição de quinta-feira. O Presidente da República, João Lourenço, deixou Luanda na manhã desta quinta-feira rumo a Addis Abeba, Etiópia, para participar na 39ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que acontece neste sábado e domingo na capital etíope. Ao deixar Luanda, o Presidente da República recebeu cumprimentos de despedida da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de outros membros do Executivo. Acompanha o chefe de Estado nesta missão, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Durante a 39ª Conferência da União Africana, Angola vai passar o testemunho da presidência desta organização continental ao Burundi. Luanda acolhe até amanhã o Fórum de CIOs das Instituições Financeiras de Desenvolvimento da SADC, evento que tem como objetivo promover o debate em torno do papel do financiamento no desenvolvimento económico e social da região. Na ocasião, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, afirmou que a iniciativa poderá impulsionar a captação de financiamento
para o desenvolvimento de infraestruturas em Angola. O fórum acontece em torno do debate sobre o desbloqueio do futuro da África, o papel das instituições financeiras de desenvolvimento para a integração regional e o crescimento sustentável. Reúne decisores de topo e especialistas do setor financeiro para refletir sobre o financiamento de projetos estruturantes. Em representação da Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, o Secretário de Estado para Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, referiu na abertura do evento que o sucesso da integração regional passará por um trabalho estratégico e conjunto das instituições financeiras de toda a região. Se a integração regional quiser ser bem-sucedida, as DFIs devem trabalhar em conjunto, de forma estratégica, sistemática e com propósito. A colaboração entre as DFIs permite mobilizar capital em grande escala, partilhar riscos, harmonizar padrões e apresentar projetos regionais credíveis e financiáveis a investidores e parceiros multilaterais. A cooperação deixou de ser opcional, é agora um imperativo estratégico. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral acredita que a integração regional está mais perto de ser concretizada. O chefe de Departamento para Finanças e Investimento do Secretariado da SADC, Mário Leromel, explica que tal processo está intrinsecamente ligado à construção do fundo da SADC, avaliado em 3 bilhões de dólares. Angola voluntariou-se em ser o champion da operacionalização do fundo regional que está a ser, portanto, implementado, e estamos à espera que, portanto, o African Development Bank, na sua próxima reunião, o board aprove de facto a nota conceptiva que vai então ajudar-nos a fazer a mobilização de recursos e fazermos então a implementação do Concept Note, tal como foi, portanto, orientado pelos Ministros das Finanças e Investimento, inclusive pelo Conselho de Ministros da SADC. Estamos a falar de mais ou menos de 3 bilhões de dólares este fundo, e os Estados-membros irão contribuir com as suas cotas, poderão contribuir através de fundos provenientes do African Development Bank ou através dos seus fundos próprios. E nós temos estado a abordar os vários critérios que favorecem essa integração. Portanto, nesse momento nós temos uma única instituição de desenvolvimento, a SADC, que concede empréstimos transfronteiriços. Olha, nós queremos que outras instituições de desenvolvimento da SADC sigam esse caminho, mas para tal há desafios que nós temos que trilhar. A capitalização desses bancos é um dos grandes desafios. A capacitação dos seus técnicos, dos seus gestores é outro grande desafio. E por falar em incorporação, o Centro de Recursos Financeiros para o Desenvolvimento, instituição subsidiária da SADC, olha para o corredor do Lubito como infraestrutura fundamental para a integração regional. Quando nós estamos a criar estes corredores comerciais, nós temos um foco central. O grande objetivo de trazer esta conferência para Angola é olhando para o corredor do Lubito, que é um corredor que centraliza as DFIs e as suas oportunidades que vão gerar naquilo que são as conexões entre os corredores. E o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, considera que o fórum poderá encontrar soluções para financiar o desenvolvimento na região austral da África e em todo o continente. É o seguimento de todo o esforço, não só que os países da SADC, os países africanos e Angola têm envidado esforços para que haja financiamento do desenvolvimento do continente. É uma grande oportunidade porque aqui estão os representantes das instituições financeiras africanas e é uma forma de parar, pensar e refletir de como é que a África, o continente, poderá financiar os seus projetos, as suas atividades. Integração dos mercados regionais, sustentabilidade econômica e o desenvolvimento de infraestruturas orientadas para a integração regional estão em debate no Fórum de CEOs de instituições financeiras da SADC, que Luanda acolhe. É de Luanda para Benguela, onde o comandante provincial da Polícia Nacional admitiu alguns excessos por parte de agentes da polícia na atuação do cidadão. O comissário falava à margem da inauguração da inspeção provincial aberta aos cidadãos no quadro das celebrações dos 50 anos da Polícia Nacional.
Trata-se da requalificação do Centro de Inspeção Provincial, cuja finalidade é atender às preocupações dos cidadãos mediante os procedimentos dos agentes policiais, de acordo com o comandante provincial da polícia em Benguela, o comissário Aristófanes dos Santos. A atividade policial é uma atividade virada à população, virada ao povo. E normalmente é uma atividade suscetível de ferir direitos, liberdades e garantias fundamentais. Daí é necessário haver uma fiscalização permanente da nossa ação. Tanto é neste local onde o cidadão poderá, sempre que necessário, sempre que vir ferir os seus direitos, as suas garantias, poderá apresentar ou deverá apresentar as suas participações. Aqui mesmo funciona uma área de atendimento ao cidadão que vai funcionar 24 sobre 24 horas. Qualquer cidadão pode apresentar as suas denúncias, quer de forma direta, quer de forma indireta, e nós aqui mandamos inquirir os processos para depois verificar se há indícios ou não, para se dar lugar a processo disciplinar e até de natureza criminal. O também delegado do MININT admitiu que em muitos casos tem havido excessos por parte dos agentes da Polícia Nacional nos momentos de atuação. Muitas vezes alguns excessos de atuação dos nossos efetivos na via pública, não é? Sabe que, como eu dizia há pouco tempo, que a nossa ação às vezes é suscetível de ferir alguns direitos, não é? Há cidadãos às vezes que se insurgem contra a polícia e nessa situação entre a polícia e o cidadão há queixa de ambas as partes, então isso tem que ser debelado a partir daqui porque, na verdade, a razão da nossa existência é o bem-estar do cidadão. Mas também apelamos sempre ao cidadão a respeitarem o serviço da polícia e não se insurgirem contra a autoridade policial, a autoridade pública investida do ius imperi, para poder fazer valer a ordem e a segurança. Na sequência, o chefe do Departamento Provincial de Inspeção apresentou o número de casos recepcionados pelo seu departamento, sendo que são registrados em média 10 casos por dia. Nós temos uma média de 10 casos por dia. Portanto, só para dizer que durante o ano de 2025 a inspeção restou um total de 400 casos que vão se somando ao longo dos períodos. Estamos com 809 processos de averiguações em curso. Cidadãos em Benguela têm apetrechado a inspeção provincial da polícia, aberto para a apresentação de situações que lesam os munícipes praticados por agentes da Polícia Nacional. E em meio às escassez da oferta de trabalho no mercado, crescem no meio social as iniciativas de autoemprego, que surgem maioritariamente de jovens, na busca de alternativas para o autossustento e inclusão económica. Novas histórias a seguir na reportagem com a Vinícius Mateus. Tudo começou com um sonho. Estudante do 4º ano da Administração de Empresas, Mário Jaime, decidiu empreender na área das peças de automóveis há 6 anos, pois acredita ser esta a solução para a redução do desemprego no país. Hoje, com 3 funcionários, fala dos desafios do setor. A Adiando Auto surge a partir de um sonho de criar algo que agregasse valor às pessoas, que contribuísse para o próprio país, não é? Por meio da oferta de peças de automóveis. 3 colaboradores que trabalham cá conosco e também temos alguns colaboradores indiretos, né, que são os nossos motoboys. Outro que também decidiu tomar as rédeas da própria vida é Pedro Matondo, dono de uma gráfica na comuna do Benfica, município do Telatona. Pedro resolveu investir depois de ter trabalhado por 14 anos no Centro de Ideias. O início foi quedas, foi muita quedas, meu. Graças à mulher que eu tenho, me dou muita força. Eu decidi o setor gráfico porque é uma profissão que eu amei, aprendi e amei tanto. E na área de telegrafia foi um ramo que me deu muitas ambições. Negócios diferentes, mas as mesmas dificuldades. Legalização do espaço comercial e as divisas. Os documentos que eu dei entrada e até agora não saem. Então o documento é uma dificuldade nesse país. Tem sido algo muito difícil de conseguir e também com a própria fiscalização, que muitas das vezes vem já aqui para o mercado com uma postura punitiva, quando deveria, a princípio, adotar uma postura pedagógica. As principais dificuldades que nós enfrentamos e que, se calhar, é transversal a todos os empreendedores é a aquisição de divisa, por exemplo, né, que é para comprarmos os produtos e podermos posteriormente fornecer aqui aos nossos clientes. Também com 3 funcionários,
Pedro Matondo fatura nos dias mais lucrativos entre 13 e 15 mil kwanzas e aconselha os jovens a apostarem no autoemprego. Só nesse momento tenho 3 funcionários. Os dias mais lucrativos são nas sextas-feiras. Sexta-feira podemos estar, num dia podemos estar em 15, 13 mil, 14 mil, mas nas sextas-feiras. Mário Jaime apela ao Estado para que olhe para os empreendedores como parceiros. Infelizmente, a forma musculosa como as entidades estatais têm estado a atuar acabam muitas vezes prejudicando aquilo que é o funcionamento de muitos empreendedores. Acho que o Estado deveria ter uma postura muito mais pedagógica, deveria educar, preocupar-se com os problemas que os empreendedores vivem realmente no país, não apenas preocupar-se com a coleta de imposto, se os empreendedores pagaram ou não pagaram, não, mas também preocupar-se com aquilo que são os problemas que os afligem, dar educação, dar oportunidades. A terceira edição da Escolha do Consumidor vai reconhecer a angolanidade e originalidade nos produtos e serviços das marcas que mais se destacaram em 2025. A gala de premiação acontece no dia 24 deste mês. Além de premiar a excelência, é tido como estratégico para a leitura do mercado angolano, uma vez que reúne decisores empresariais, líderes de opinião, marcas, influenciadores, especialistas em marketing e comunicação social. Para esta edição, o Escolha do Consumidor Angola vai reconhecer a angolanidade das marcas e serviços. Que foi este ano pela primeira vez, vamos também premiar a angolanidade das marcas. Para além destas categorias da Escolha do Consumidor, vamos premiar aquelas marcas que se destacaram por fatores não comerciais. Fizemos um estudo com mais de 10 mil inquiridos, onde fomos perceber em vários setores o que é que os consumidores dizem sobre se as marcas são confiáveis, se são transparentes, se aquilo que prometem cumprem, qual é o respeito que têm pela cultura angolana, pelos valores angolanos, pelo lifestyle angolano e também naquilo que é o contributo social. Fomos fazer essas perguntas e tivemos dados muito interessantes e, portanto, vamos entregar esses estudos às marcas e vamos premiar este ano já em alguns setores que fizemos os estudos, para onde vamos alargar e fazer em mais setores. A seleção dos vencedores é resultado da auscultação de mais de 30 mil consumidores. Mais categorias que foram analisadas, nós fizemos mais de 30 mil entrevistas, temos mais de 50 categorias que foram alvo de estudo e vamos, obviamente, entregar no dia 24, no nosso jantar de premiação às marcas, os estudos e aquelas que foram destacadas pelo consumidor como as que tiveram a melhor experiência recebem o selo Escolha do Consumidor. Obviamente que nem todas recebem, porque nem todas ganham. Enquanto a defensor do consumidor, o INADEC, com as denúncias que recebeu ao longo de todo o ano 2025, passou contribuições que visaram a escolha dos vencedores. Recebemos reclamações a todos os níveis, todos os dias da semana e com estes dados muitas vezes são partilhados com a Escolha do Consumidor para ajudar assim no estudo que eles fazem do mercado, permitindo que tenhamos aí maior número de população consultada para melhores resultados. Ao promover o foco empresarial na experiência do cliente, o Escolha do Consumidor contribui significativamente para uma cultura de excelência e inovação que beneficia tanto consumidores como empresas e ajuda a desenvolver os mercados e a melhorar os serviços prestados. A melhor da informação no Girassol Jornal. Curto intervalo a seguir. Volte connosco até já. Está de volta a informação. Saudações renovadas. Um ciclone com ventos violentos resultou na morte de cerca de 35 pessoas e causou devastação na segunda maior cidade de Madagascar. Informaram nesta quinta-feira os serviços de gestão de desastres da ilha do Oceano Índico. No balanço atualizado, confira a seguir o Compacto Internacional. O ciclone Gisane atingiu a costa na terça-feira, devastando a cidade litorânea de Toamasina, no leste do país, com ventos que chegaram a 250 km por hora. O Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres informou nesta quinta-feira que registrou 35 mortes, enquanto 6 pessoas permanecem desaparecidas e pelo menos 374 ficaram feridas. 35% de Toamasina e seus arredores, de acordo com o Gabinete Nacional
de Gestão de Riscos e Desastres, mais de 18 mil casas foram destruídas pelo ciclone e 50 mil foram danificadas ou inundadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, manifestou esta quinta-feira profunda preocupação com o rapto de crianças por grupos extremistas na província moçambicana de Cabo Delgado, sublinhando serem violações que as expõem a danos psicológicos graves. Expressamos profunda preocupação relativamente aos relatos de raptos e de recrutamento e uso de crianças por grupos armados não estatais no norte de Moçambique, lê-se num comunicado da UNICEF, assinalando esta quinta-feira o Dia Internacional contra o Recrutamento e Uso de Crianças em Conflitos Armados. A UNICEF apelou ao governo moçambicano para prevenir estas violações contra menores, garantir a libertação de crianças das forças e grupos armados e assegurar a sua proteção, recuperação e reintegração nas famílias. O Parlamento turco foi palco de confrontos entre deputados do partido do Executivo e da oposição na quarta-feira. Tudo aconteceu quando o novo ministro da Justiça tomava posse, uma vez que é uma figura controversa no seio político. Akin Gürlek, que era procurador-geral, foi nomeado pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para assumir a pasta do Ministério da Justiça. No entanto, os ânimos exaltaram-se quando os partidos da oposição tentaram impedir que Gürlek tomasse posse. Akin Gürlek, agora ex-procurador-geral, presidiu julgamentos de grande repercussão contra vários membros do principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo, CHP. Estes processos têm vindo a ser denunciados pela oposição como sendo politicamente motivados. Depois dos confrontos, Gürlek tomou posse cercado por deputados do partido do governo. Lunda Sul, festa do Carnaval, em destaque. Desporto na ordem da atualidade. A seguir, o Gelson Futebol Clube projeta a recepção ao Bravos do Maqui para a 15ª ronda do Campeonato Nacional. A formação do Quilamba Quiachi vai a jogo com pensamento nos 3 pontos. A formação do Quilamba Quiachi encerra a primeira volta da Liga Unitel Girabola no domingo, quando receber o Bravos do Maqui do Mochico. Na lanterna vermelha do campeonato com 7 pontos, o Gelson Futebol Clube pisou o relvado do mítico Estádio Nacional da Cidadela para projetar a partida diante dos militares da região leste. O técnico principal do Gelson, Armando Massinga, afirmou que para o jogo diante do Maqui só os 3 pontos importam, tendo em conta a posição em que a equipa se encontra. Sabemos nós que estamos num momento muito difícil, visando naquilo que é nós classificamos. Nós, o jogo com o Bravos do Maqui, nós esperamos um jogo muito difícil, né? Sabemos que o Bravos do Maqui é uma equipa muito difícil, uma equipa muito aguerrida, uma equipa bem treinada, com os processos bem definidos. Ainda assim, nós trabalhamos dia após dia para ver se nós melhoramos aquilo que são as nossas pretensões. E nós, com o Bravos do Maqui, não vamos fugir à regra, vamos tentar fazer o máximo possível para que nós assim ganhemos o jogo. Armando Massinga sublinhou também que a sua equipa está compenetrada para o desafio e pede paciência à massa associativa do Gelson Futebol Clube, do Quilamba Quiachi. A equipa está boa, o balneário está muito coeso, a motivação do grupo é alta. Agora o que nós temos que fazer é continuar a trabalhar, consolidar todos os nossos processos para ver se nós no domingo possamos fazer um bom jogo. Nós estamos fazendo de tudo para que nós possamos sair da posição onde nós nos encontramos. Ainda assim, não deixam de estar conosco, né? Continuam a nos apoiar, direta e indiretamente, mas nós vamos fazer de tudo para que nós possamos dar alegria a eles.
Recordo que o jogo Gelson Bravos do Maqui acontece no domingo às 15h30 no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa Antiga da cidade de Luanda, para a jornada 15 da Liga Unitel. Gira a bola. Ora bem, Alcane Paca, do 1º de agosto, é o melhor cestinha do Grupo A do Unitel Basket, concluída que está a 6ª jornada. Alcane Paca, jogador da posição 1 do Clube Central das Forças Armadas, comanda a lista de melhores marcadores com 99 pontos convertidos, uma média de 16,5 pontos por jogo. O extremo base Hélder Fernandes do Sporting de Luanda é o segundo melhor cestinha com 95 pontos, média de 15,8 momentos produtivos por partida. E o terceiro melhor em conversões é o jogador das posições 4 e 5 dos tricolores, Abubakar Gaku, com 87 pontos, média de 14,5 pontos por jogo. Abubakar Gaku, extremo poste do Petro, é o melhor ressaltador com 46 capturas, média de 7,7 duelos ganhos na luta de tabelas por prélio. O segundo melhor ressaltador é o poste do 1º de agosto, Eliseu João, com 42 captações, média de 7 ressaltos por jogo. E o terceiro melhor ressaltador é o poste Clésio Castro do Petro, com 41 êxitos aéreos, média de 6,8 ressaltos por duelo. No base, Childo Dundão do Petro é o primeiro nas assistências, com 27 momentos mágicos, uma média de 5,4 assistências por jogo. João Oliveira Didi, base do Sporting de Luanda, é segundo nas assistências, com 29 passes magistrais, uma média de 4,8 assistências por duelo. E o terceiro melhor assistente é o extremo base do Petro de Luanda, Gerson Lucani, com 27 passes pontuais, média de 4,5 assistências por jogo. Ora, e do desporto para outras que dominam a atualidade nesta edição do Girassol Jornal, a Liga dos Veteranos de Guerra de Libertação de Angola e o Fórum dos Combatentes da Batalha do Cuito-Cuanaval realizaram na manhã desta quinta-feira em Luanda um encontro de esclarecimento. Um objetivo de fortalecer a literacia financeira, a banca, o acesso aos serviços financeiros formais, a proteção social e a educação fiscal dos antigos combatentes, que contribuíram para a história e a soberania da pátria. Segundo o presidente do Conselho Diretivo da Federação dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria de Angola, a iniciativa é louvável numa altura em que a classe precisa de maior inserção na sociedade. Para tal precisamos de alguns instrumentos, alguns apoios e para tal temos que recorrer às fontes existentes na sociedade, no mercado, para podermos criar condições mais condignas para os antigos combatentes e suas famílias. Portanto, não podemos estar de mão estendida, temos que, junto às instituições de financiamento, buscar os créditos para podermos ser úteis também à sociedade e continuar a dar e a apoiar o Estado. Por outro lado, o tenente-general reformado destacou as dificuldades que a classe enfrenta. Conseguirem estabilizar e manter uma vida condigna, quer no aspecto econômico, social, tendo em conta a prestação, o engajamento que os mesmos tiveram na luta e defesa do país. Portanto, e achamos que com projetos desse género vamos poder buscar recursos, porque o Estado não pode suportar tudo. Nós temos que buscar recursos para com os pequenos projetos, não é, ajudarmos também os mais carentes e ajudarmos a nós próprios. O objetivo do encontro foi o de partilhar informações aos veteranos da pátria sobre a inclusão financeira,
tema que ainda gera dúvidas. A classe dos antigos combatentes não pode ficar de fora. Então, nós, as associações, achamos importante fazer um evento especial para eles, para perceberem o que é, porque o programa é extensivo e amanhã vai chegar até eles. Então, eles já sabem o que é e vão abraçar. Eles ainda têm na cabeça, eles acabam por ligar sempre com a sua pensão que tem que receber, mas isso ainda é um exercício que vamos ter que fazer, mas temos toda a paciência para ajudá-los a entender e a separar as coisas, porque a inclusão financeira é, na verdade, saber ensiná-los a investir, a poupar e depois gerir bem os valores para o bem da família. E é isso que vamos fazer. Você recebe uma pensão, mas o que é que faz com a pensão? As nossas associações ligadas aos antigos combatentes, na base desta iniciativa, contribuam com outras iniciativas também para a integração dos antigos combatentes e veteranos da pátria na economia formal. Portanto, desenvolvendo uma série de iniciativas, e uma das iniciativas extremamente importantes que nós temos são a sua organização em cooperativas, nomeadamente para participarem na agricultura e na agropecuária. O presidente da UNITA afirmou que 2026 deve ser um ano marcado pelo reforço da confiança nas instituições, com destaque para aquelas que participam diretamente no processo eleitoral. Adalberto Costa Júnior falava durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo aos membros do seu partido. Durante a cerimónia que decorreu numa das unidades hoteleiras de Luanda, o presidente da UNITA fez uma incursão pelos diferentes setores do país no seu discurso. Adalberto Costa Júnior criticou o estado atual da economia nacional, salientando que Angola tem condições para inverter o ciclo de desemprego e de pobreza. A excessiva dependência do petróleo, a fraca diversificação económica, muitos os obstáculos à livre iniciativa continuam a travar o dinamismo do setor privado e a limitar a emergência de uma economia verdadeiramente competitiva e inclusiva. Nós sabemos que Angola tem condições para inverter o ciclo de pobreza, para inverter o ciclo do desemprego. Adalberto Costa Júnior aponta 2026 como o ano da transição e sinaliza que deve ser marcado pelo reforço da confiança nas instituições, com destaque para aquelas que participam diretamente no processo eleitoral. 2026 é um ano que deve ser marcado pela maturidade política, pelo reforço da confiança nas instituições. A absoluta necessidade de reforçar a confiança nas instituições que participam diretamente no processo eleitoral. E cito a Comissão Nacional Eleitoral, os tribunais, muito em especial o Tribunal Constitucional. O líder do Galo Negro assegurou que a UNITA não foi e nunca será comprada, fazendo menção a uma suposta campanha dirigida em curso nas redes sociais sobre a alteração da Constituição e um terceiro mandato. A nossa voz foi sempre forte em oposição à mudança da Constituição até ao final do presente mandato. A nossa voz foi sempre forte em oposição a um eventual terceiro mandato. A UNITA escolheu cumprir e respeitar a Constituição. Adalberto Costa Júnior salientou que a UNITA vai continuar a posicionar-se como uma oposição séria e consequente, sinalizando que o partido vai apresentar ao país a proposta de um pacto de transição. O pacto de transição não é um instrumento de ruptura. É uma proposta patriótica de estabilidade. Não é um mecanismo de exclusão. Não é uma ameaça à ordem constitucional. Não adia eleições, nem negocia interesses. É, pelo contrário, um compromisso com o direito, com a estabilidade pós-eleitoral, uma garantia de harmonia capaz de expurgar os medos. Marcaram presença na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo membros do partido, amigos e simpatizantes e representantes do corpo diplomático acreditado em Angola. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal. Até já.
Esteja de volta. Angola e a Índia apostam no reforço dos laços e do intercâmbio comercial, com foco na ampliação da carteira de investimento. Nesta senda, a capital do país foi palco nesta quinta-feira de um fórum empresarial que juntou homens de negócios dos dois países. Objetivo de atrair empresários para o nosso país e mostrar as grandes oportunidades que são oferecidas, e por este motivo a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia realizou o encontro para aproximação comercial entre os dois países. Trata-se do Fórum Empresarial Angola-Índia, pois ontem acolhemos 15 empresas indianas que pretendem investir no mercado angolano. Então, hoje temos o fórum no sentido de permitir que as empresas indianas percebam sobre os procedimentos, as oportunidades e todos os aspectos muito ligados ao ambiente de negócio em Angola, e também identifiquem parceiros. No período da tarde teremos várias sessões de B2B, portanto encontros bilaterais, que permitirão então a interação entre empresas angolanas e empresas indianas, para que se possa identificar parceiros, estabelecer negócios, identificar oportunidades empresariais. E assim, de uma forma geral, estamos aqui a promover o mercado angolano. Samuel Matai, vice-presidente da Câmara e Comércio Angola-Índia, disse que este encontro está a ser uma mais-valia porque Angola já oferece condições de investimentos reais. É para nós convidar investimento para Angola. Nós estamos a tentar sempre intercalar investidor para vir aqui para Angola para investir, tanto como expandir a nossa relação com Angola. Ultimamente, a Câmara de Comércio Angola está a tentar vários fundos. Nós fomos visitar junto com o presidente de Angola para a Índia. Dali nós conseguimos uma relação boa. Nosso objetivo também para muita gente na Índia não percebe sobre Angola, o potencial da Angola. Muita gente na Índia já está fora da informação sobre Angola por causa em geral, a África, não há muito conhecimentos. Dali, essa oportunidade de interação vai ajudar muitos investidores vêm para Angola. Dali, esse é o nosso objetivo principal. E falamos a seguir do Carnaval, a festa do povo. Carnaval, a maior manifestação cultural, danças e ritmos contagiantes marcaram a edição da Festa Municipal em Saurimo, na Lunda Sul. O grupo Brilho de Saurimo conquistou o primeiro lugar na classe infantil, enquanto Uranha lidera na classe juvenil, numa edição que esteve focada na valorização da cultura e afirmação das tradições locais. O grupo carnavalesco Brilho de Saurimo arrebatou o primeiro lugar na classe infantil do Carnaval Municipal de Saurimo, após uma exibição marcada por muita energia, coordenação e criatividade. A quem consagrou-se como primeiro classificado na classe infantil, o grupo é o grupo... O Brilho de Saurimo. A atuação destacou-se entre os 11 grupos concorrentes, garantindo aos pequenos o lugar mais alto do pódio. Não foi tão fácil, uma vez que é uma competição e a competição nunca foi fácil. Na classe juvenil, o grupo Ruenha de Saurimo também fez história ao demonstrar poder, ritmo e organização durante o desfile.
A performance envolvente convenceu o corpo do jurado e valeu a conquista do primeiro lugar na respectiva categoria. Entre danças, ritmos contagiantes e trajes cuidadosamente preparados, os grupos carnavalescos proporcionaram ao público presente um verdadeiro espetáculo de tradição e criatividade. Em representação do administrador municipal de Saurimo, a Aurora Ventura sublinhou que o Carnaval continua a ser uma importante manifestação cultural, contribuindo para a valorização das tradições locais. Entre as últimas edições e esta atual, sempre vamos dizer que o atual sempre é bem considerado, porque é uma inovação e é algo que vem com muita criatividade comparando com o passado. Então dá para dizer que o Carnaval atual está melhor. A edição do Carnaval Municipal de Saurimo foi marcada por muita dança, ritmo e animação. Ora bem, o Carnaval na ponta final do Girassol. O jornal a seguir, já sabe, tem especial entrevista, hoje com o Alberto Capitão, que recebe o presidente do Renova, partido que integra a Casa ACE. O momento a seguir ao Girassol Jornal a não perder. É já daqui a pouco. Estão as condições criadas para mais uma edição do especial Entrevista. Quanto a nós, é tudo dito por hoje. O próximo encontro está marcado para amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Continuação de boa noite e não perca a seguir especial entrevista. Está-se bem.